Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! No vídeo anterior falamos sobre declarações de fé e vamos dar continuidade a esse tópico neste vídeo. É importante nós sabermos qual o fundamento que temos para as palavras que declaramos, palavras de fé. É importante compreender a nossa identidade em Jesus, o que é que isso implica, portanto, a nossa formação, como Paulo falou sobre a formação de Timóteo, e ele foi criado com as palavras da fé, o que é que isso significa? Portanto, compreendendo esses princípios bíblicos. Hoje vamos falar um pouco mais à base de exemplos que encontramos na Bíblia que nos autorizam a falar como Deus fala acerca de nós. Não é um princípio complicado, o princípio é simples. Nós podemos dizer aquilo que Deus diz acerca de nós. E é importante saber o que é que Deus diz e porque é que o diz, qual o fundamento, para então podermos falar dessa forma. Por isso, queira estar sintonizado para ouvir o resto deste vídeo. Consideremos alguns versículos da Bíblia que podem fazer parte do nosso discurso da fé, o nosso vocabulário da fé, a nossa conversação da fé. O princípio que estamos a considerar nesta parte é aquilo que nós dizemos deve estar de acordo com as palavras de Jesus. Como já tivemos a ocasião de meditar em Hebreus capítulo 3, versículo 1, onde nós consideramos a importância de cuidarmos ou de considerarmos melhor Jesus como apóstolo e sumo sacerdote na nossa confissão, isto é, o nosso discurso, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós dizemos em relação a nós, à nossa família, às nossas circunstâncias, estar em conformidade com a missão e propósito de Jesus ter ido à cruz. Porque é que Jesus veio ao mundo? O que é que Jesus ensinou? Porque é que Ele morreu na cruz? Porque é que Ele ressuscitou? Então, a nossa confissão de fé tem que estar de acordo com isso, porque senão não é aquela fé bíblica, não é aquilo que Jesus ensinou. E este aspecto é muito importante na Bíblia. Eu falo desta forma porque eu reparo que a tendência humana é seguir tradições, é seguir hábitos, é seguir conforme foi ensinado. E repare, nós aprendemos muita coisa boa de pessoas que já nos ensinaram no passado e realmente há coisas interessantes na tradição. Mas isso não pode ser um substituto para a fé. É preciso ouvir as palavras de Jesus, falar em conformidade com o seu ensino. Queira ver o vídeo número 4 desta série, O Poder das Nossas Palavras, com o subtítulo Palavras Homogéneas. Portanto, o vídeo no YouTube, o vídeo número 4, O Poder das Nossas Palavras, onde falo mais sobre isto. As nossas declarações, as nossas palavras, a nossa expressão de fé devem estar sempre de acordo com a obra redentora de Jesus a favor da humanidade. Vamos agora considerar alguns versículos bíblicos e como é que nós podemos fazer destes versículos as nossas palavras de fé e serem expressões com autoridade. Repare, nós já meditamos no vídeo anterior que nós podemos dizer, ou há 2 vídeos, que nós podemos dizer aquilo que Deus diz de nós. O que Deus diz de nós, nós podemos repetir. E o que nós vamos ver agora, vamos ver alguns versículos que realmente se referem a nós, ao nosso estado em relação a Deus, à nossa salvação. E repare que ligado a estes versículos está o nosso relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus. Portanto, não é recitar como quem está a recitar uma poesia ou a tabuada na escola. Não, é mais do que isso. É um relacionamento. Portanto, vejamos bem o que diz cada um destes versículos. São poderosos, são versículos transformadores. E vamos começar com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O contexto deste versículo fala-nos do propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio como luz para alumiar as pessoas. E como diz João 1,12, todos quantos o receberam, a estes foi dada a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Algumas versões diz que foi dado o poder. Vendo o texto original no grego é a palavra exousia, que significa
autoridade. Também significa poder, mas o significado de raiz desta palavra é autoridade, ou temos o direito de sermos chamados ou sermos feitos filhos de Deus, é o que significa este versículo. Notemos que o versículo diz aos que creem no seu nome, o nome de Jesus. Portanto, o receber Jesus e crer no seu nome é o fundamento sobre o qual as pessoas têm a autoridade delegada por Deus para serem filhos de Deus. É o que o versículo diz em relação a nós, o que Deus diz em relação a nós. Portanto, qual é a condição? É receber Jesus. E quem recebe Jesus tem o direito de dizer que é filho de Deus. Não é uma coisa que fazemos por nós só aceitamos pela fé. O resto de Deus faz em nós porque nós nos colocamos nas mãos de Deus para Ele ir fazendo a obra da restauração. E vindo a Jesus, nós somos salvos. E depois Deus vai fazendo a obra da salvação em nossas vidas, portanto, que é o aspecto progressivo da salvação. Portanto, na base da razão de Jesus ter vindo ao mundo, todos quantos o receberam têm a autoridade para declarar que são filhos de Deus. Segundo diz o versículo 13 a seguir, João 1,13, estes filhos de Deus não nasceram pela vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, ninguém é filho de Deus porque alguém disse que é, ou porque fez algum ritual, ou porque fez alguma obrigação religiosa, ou porque frequenta as reuniões da igreja. Ninguém tem a autoridade de dizer que é filho de Deus por si só, ou porque alguém lhe disse, ou porque foi batizado, ou porque cumpriu algum regulamento da tradição religiosa, mas porque reconhecendo quem Jesus é e a razão da sua missão ao mundo, essa pessoa recebe Jesus. Então, na base de João 1,12, essa pessoa tem o direito de dizer que é filho ou filha de Deus. O fundamento de tal declaração é aquilo que o Evangelho nos diz. É a confissão de fé em Jesus por parte da pessoa. Todas as pessoas que já receberam Jesus podem dizer com autoridade bíblica que são filhos ou filhas de Deus. Se já o fez, declare com ousadia e convicção. Se já recebeu Jesus, declare com ousadia e convicção que é filho ou filha de Deus. Está escrito no profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que Deus vela pela sua palavra para a cumprir. E Deus está por detrás desta palavra, cumprindo-a em nossas vidas ao aceitarmos Jesus. Desde que aceitei Jesus, Deus começou a trabalhar na minha vida, como na vida de todas as pessoas que já receberam Jesus. Se ainda não recebeu Jesus, diga a Jesus, eu te quero receber como filho de Deus. E acredite que Ele é a luz que foi dada ao mundo pelo qual nós podemos ver o caminho de Deus e sermos salvos. Declarar que é filho ou filha de Deus, na base de João 1,12, é proferir palavras de fé. São palavras poderosas, palavras transformadoras. Uma outra passagem que nos edifica bastante é João 5,24, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Notemos que Jesus disse que quem ouve a sua palavra e crê naquele que o enviou, essa pessoa tem a vida eterna. Os verbos ouve e crê no texto grego estão na forma de particípio, significando que está a descrever a pessoa. Portanto, é a pessoa que tem a qualidade de estar a ouvir e de estar a crer. Ouvir e crer são atos intencionais e que, segundo o texto, estas são também as qualidades que residem na pessoa. A pessoa que ouve a palavra, ou seja, o ensino de Jesus e crê em Deus Pai que o enviou, essa pessoa tem a vida eterna. Será interessante só comentar aqui que a palavra enviou implica enviar com uma missão. Indo à raiz desta palavra, no texto grego, é o que significa enviar com uma missão. Por isso, crer em Deus Pai que enviou Jesus é crer na razão da missão de Jesus. E isto, portanto, tem a ver com a nossa salvação, perdão dos nossos pecados. É também como disse Jesus, essa pessoa não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
O Senhor Jesus falou de forma enfática. Ele disse, na verdade. Foi a forma de Jesus sublinhar o que ele estava a dizer. Quem observa esta palavra de Jesus, essa pessoa pode declarar com convicção que tem a vida eterna. Se essa pessoa se sentir condenada, ela poderá dizer que por ter ouvido e porque está a ouvir a palavra de Jesus, que tem a vida eterna e que passou da morte para a vida. Falar esta palavra com fé é dar lugar à manifestação do poder de Deus na sua vida. Esta verdade não depende do poder humano, mas é a palavra de Deus. O que tem fé está a viver a palavra de Deus e por isso pode aceitar que o poder de Deus é eficaz na sua vida. Alguém poderá dizer, mas tu pecas. A questão aqui não é a humanidade ou a perfeição da pessoa, mas sim que a pessoa, pela fé, está em concordância com Jesus e que está no presente a ouvir a sua palavra, está no presente a crer no Pai que enviou Jesus. E porque está a fazer isso, a sua vida vai sendo transformada, desde o seu pensamento, a sua alma, até o seu espírito. E depois, mais adiante, isso começa a manifestar-se de forma visível. Se a pessoa tiver uma fraqueza e fizer um erro, cometer um pecado, essa pessoa logo confessa a sua falta a Deus Pai e em nome de Jesus pede a Deus o perdão. E como está escrito em 1 João 1,9, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Na autoridade do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, essa pessoa, por ser pessoa de ouvir e de crer, não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando o discípulo de Jesus, por alguma razão, se sente condenado, ou se alguém lhe disser que diante de Deus que ele ou ela está condenado, que deverá esse discípulo dizer ou fazer? Esse discípulo poderá declarar com fé que não está mais debaixo de condenação ou da condenação porque está em Jesus. Tomemos nota do que está escrito em Romanos 8.1. Romanos 8.1 que diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo está coberto pelo sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Este sacrifício de Jesus significa que Ele levou sobre si o castigo que merecíamos por causa dos nossos pecados. Visto Jesus ter morrido na cruz por causa dos nossos pecados diante de Deus, a causa e razão da nossa condenação deixou de existir. Podemos então andar diante de Deus sabendo que não estamos mais debaixo de condenação divina, porque quem está em Jesus está perdoado. O discípulo de Jesus nunca dá lugar a pensamentos de condenação, porque essa condenação já foi sofrida por Jesus na cruz do Calvário. Ele é que levou sobre si no nosso lugar. E por causa de Jesus, e porque nós estamos em Jesus, Deus não vê mais o pecado em nós. Notemos algo muito importante. Esta bênção é para quem está em Jesus. Como é que alguém pode estar em Jesus? Efésios 1.13 diz que é por ter ouvido o Evangelho da salvação. Efésios 1.13, ouviu o Evangelho da salvação e tendo crido em Jesus. Tendo crido em Jesus. O versículo acrescenta, essas pessoas estão seladas com o Espírito Santo da promessa. Quem ouve o Evangelho, vem em Jesus, essa pessoa está em Jesus. Como nós vimos nesse versículo, a pessoa que crê é salva ao confessar com a sua boca ao Senhor Jesus e no seu coração crer que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, como diz Romanos 10.9. Lendo bem este versículo de Romanos 10.9 e o seu contexto, compreendemos que entrar na bênção da salvação é pelo fazer confissão de Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. E quem confessa que Jesus é o seu Redentor, tal pessoa está a reconhecer que estava separado de Deus por causa dos seus pecados, mas tendo vindo a Jesus em arrependimento,
e aceitou o perdão dos seus pecados, aceitou o que Jesus fez a seu favor na cruz do Calvário, essa pessoa está salva. Estar salvo também é ter os pecados perdoados. Redenção significa resgate. E segundo o ensino bíblico, quem está resgatado não está mais debaixo da condenação e passa a andar na liberdade que lhe foi conquistada por Jesus. Pelo mesmo princípio, quem está salvo em Jesus já não está mais debaixo da condenação. Um texto bíblico que revela algo poderoso aos que estão em Cristo é Romanos 8,15, que nos diz, Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Podemos declarar com confiança em Jesus que recebemos o espírito de adoção e não da escravidão. Por causa do sacrifício redentor de Jesus a nosso favor na cruz, temos razão para estarmos diante de Deus com a nossa consciência tranquila. A razão para isto é porque, mediante o sacrifício redentor de Jesus, fomos adotados por Deus para sermos seus filhos. Antes, por causa do nosso pecado, não éramos filhos, no sentido familiar, de família. Mas, estando nós em Jesus, temos um novo Espírito, pelo qual nós podemos falar e dizer que somos filhos de Deus. Temos o Espírito de adoção, como diz a palavra. Não estamos mais debaixo do terror, do castigo de Deus. Mas temos um novo Espírito. Não temos o Espírito de escravidão, como quem não fosse da casa de Deus nem da família de Deus, mas o espírito de filhos, a adoção de filhos. Por isso nós podemos clamar Abba Pai. A expressão Abba Pai é significativa, pois indica o tipo de relacionamento que expressa intimidade e ternura com o nosso Pai Celestial. Um escravo não podia referir-se ao seu senhor como pai, mas o filho pode. Isto é o que a palavra de Deus nos ensina. Não somos escravos, mas somos filhos de Deus, porque nós acreditamos em Jesus, pusemos nele a nossa fé, ouvimos as suas palavras e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Hebreus 2:11 diz-nos que, visto estarmos santificados, que Jesus não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Em outras palavras, porque somos filhos de Deus, Jesus diz, e não tem vergonha de o dizer, de acordo com Hebreus 2:11, que nós somos seus irmãos. Ousemos dizer, sem equívoco algum, que somos filhos de Deus e que nenhum espírito de escravidão tem lugar em nós. Esta é uma palavra poderosa de liberdade e na qual nós devemos declarar e andar. Palavras de fé, palavras de poder. É importante que as nossas palavras sejam inspiradas pela palavra de Deus. É bom pensar em Deus e até muito bom dizer que Deus é misericordioso e cheio de amor. Mas repare, declarações deste género são corretas, porém poderão ser apenas expressões religiosas, mas sem fé. Falar linguagem religiosa não é o mesmo que dar expressão à fé. A fé tem que vir da fonte que tem aceito como revelação e como transformação, o poder de transformação, a palavra de Jesus. É caso para perguntar qual a sua fonte de fé. É possível falar linguagem religiosa, porém sem ter recebido Jesus com a luz da qual nós lemos em João capítulo 1. Esse tipo de linguagem religiosa, o melhor que pode fazer é oferecer benefícios ligeiros e apenas passageiros. Mas vindo à fonte que é Jesus, aí o pecador arrependido entrará na paz verdadeira e também receberá a vida eterna. Decida hoje dizer a Jesus, eu venho a ti arrependido. Perdoa os meus pecados e salva-me. Diga isso a Jesus. A Bíblia ensina-nos que Deus ouve. Creia que Deus o ouve quando fala segundo as suas palavras. Queira ouvir mais a palavra de Deus e ter nela a fonte que Deus lhe dá para as suas palavras de fé. Declare o que está escrito na palavra de Deus acerca da pessoa que está em Jesus Cristo, pois essas palavras são palavras de fé, são palavras de poder.
talvez será interessante rever este vídeo. Contém aqui ensino bastante bom e útil para a fé. Talvez queira recomendar a outras pessoas que estejam na dúvida quanto à sua fé, ou que precisam ser encorajados na sua fé, ou que talvez nunca ouviram falar de Jesus. Talvez poderá recomendar este vídeo a essas pessoas também. O meu desejo é que este vídeo continue a ser um instrumento de bênção para si e para os seus. Lembre-se sempre, queira ler um pouco da Bíblia todos os dias, falar com Deus Pai em nome de Jesus e logo possa frequentar uma igreja para aprender mais sobre como ser discípulo de Jesus. Que a bênção de Deus continue ampla na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.